Hoje, o Melhor e Mais Justo debate a situação atual do nosso Pacto Federativo. Nesse bloco, que é o nosso último bloco, eu gostaria de aprofundar um pouquinho a discussão sobre representatividade política no atual desenho da federação. Como melhorar a representatividade das unidades federativas? Inclusive na linha de pensar essa questão da divisão do poder. E aí pensar a divisão do poder, também pensar a divisão da grana, a divisão do orçamento, a divisão do PIB, a divisão das nossas riquezas, enfim, tal como falávamos no final do segundo bloco. Wagner, estavam conversando isso aqui no intervalo, né, Wagner? Eu estava chamando a atenção para o seguinte, não é? A Constituição, ela deu cada vez mais atribuições para estados e municípios, mas a gente sabe que a arrecadação ela é toda centralizada em Brasília, o dinheiro vem a conta-gotas, ele vem muitas vezes já rubricado, e o município, na verdade, é quem está ali no front, né, na linha de frente com o cidadão, e ele tem que cada vez responder a mais demandas. Então ficam também dependentes. No entanto, os municípios têm mais autonomia, me parece, ele está discutindo isso aqui, depois se vocês puderem desenvolver mais autonomia até do que o Estado para mexer com isso, não é? E aí fica um pouco isso que o morador da cidade, ele muitas vezes, a gente não pode talvez pensar em São Paulo, em Rio de Janeiro, são grandes cidades, você não vê o prefeito na rua toda hora. Mas em municípios médios e pequenos, você conhece o prefeito, o vereador. Agora, o cidadão, ele não sabe muito bem para que serve, acho eu, o governo do Estado. Ele não sabe muito bem para que serve a Assembleia Legislativa. A gente sabe que o governo federal faz a política econômica, que a prefeitura conserta buraco na rua, etc. Mas o governo estadual está um pouco, me parece, perdido nesse... Agora, o poder político do governo estadual não está muito em relação aos municípios, aí, muito pontualmente, no fato de que ele é o grande repassador. Quer dizer, é ele quem recebe e repassa aos municípios? Já foi assim. Já foi assim? Já foi assim. Porque, como o Wagner já chamou a atenção, nas áreas fundamentais, educação, saúde, são essas duas, a arrecadação e o volume disponível, ou seja, de gastos, Brasília arrecada e repassa para os municípios. Uma parte, né? Eu vou tomar o exemplo da saúde. A maior parte depende, porque você tem uma série de rubricas, não é isso? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas, por exemplo, na área da saúde, você tem, inclusive, o Sistema Único de Saúde, que é uma política de Estado, digamos, né? Os governos federais, estaduais, não podem descontinuar, está inclusive previsto na Constituição, e depois tem uma lei orgânica própria, etc. Então, independente dos problemas que tem, ele tem um sistema único de saúde no Brasil e há políticas de nível federal, são definidas, né, inclusive pelos Conselhos Nacionais de Saúde, e depois pactuadas naquilo que eles chamam de bipartite e tripartite. Bipartite, federação, governo federal, Estado, tripartite, governo federal, Estado e municípios. Estados e municípios. E aqui, então, tem, a partir dessas políticas, os estados, então, vão pegar, recebem as receitas, uma parte já fundo a fundo, aquilo que eles têm direito, outra parte em função de cumprir aquilo que as portarias, as normas determinam, diz assim, olha, tem dinheiro, se você fizer de tal jeito, se você montar segundo a política, você recebe dinheiro. Se você quiser ficar fora, direito teu, mas aí você não recebe esse recurso. E tem uma parcela que o Estado recebe, e é ele quem negocia com o município e faz o repasse, né? Então você tem várias entradas, né? O que eu estou querendo só pontuar, porque a gente não terá tempo de entrar num detalhamento maior disso, talvez até precisássemos de alguém mais especializado nesse campo, mas só queria dizer que assim, os caminhos são muitos, né? Você tem muitos fios que comandam esse jogo, né? E aí os interesses são cruzados. Wagner dizia, muitas vezes você vê o governador que é de oposição a um governo federal, qualquer não precisa ser esse, é qualquer um, bajulando o presidente do outro partido e fala, nossa, o que está acontecendo? Aqui vai precisar liberar as verbas, rolar a dívida do Estado dele, etc. Ele precisa estar bem com o cara ali. Isso é verdade também em relação ao prefeito e o governador. Agora, isso já foi muito pior do que é hoje. Sim. Já foi, muito pior. A Constituição de 88 minimizou muito essa dependência direta do poder mais alto. Do poder federal. Do federal e do estadual
em relação a... Hoje programas de educação e saúde da população, os programas públicos, né, hoje é relação direta entre o município e Brasília. Não, muitos na saúde, em outros tantos também. Né? Então, inclusive, essa era uma luta na questão do pré-sal, né? Porque uma parte o governo federal queria, e quer no seu modelo, que uma parcela grande fique no governo federal para definir e depois faça os repasses. E os estados produtores, sobretudo, todos, na verdade, querem que fique direto para o estado, sem que vá ao governo federal e depois seja repassado. Estão brigando lá por contas diferentes. Cada um tem a sua planilha de cálculo, né? E dependendo quem faz, né? Perde mais ou perde menos, de modo que vai ser uma solução política. Agora, 2012 é ano eleitoral, nós temos... Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, muito se fala no Brasil de que é necessário fazer uma reforma eleitoral, uma reforma política, e aí no caso eleitoral, porque o nosso sistema eleitoral, né, nas listas abertas, né, o sistema proporcional, ele seria, digamos, disfunciona, se é que ele funcionou alguma vez, ele não estaria mais respondendo a certas necessidades na composição das representações, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Isso confere, quer dizer, hoje há no Congresso propostas de reforma eleitoral, propondo voto em lista fechado, voto em lista aberto, voto distrital, distritão, há várias possibilidades. Mas como é que vocês veem a questão eleitoral na conformação da nossa República? Para mim, a resposta é simples e rápida. O sistema eleitoral que nós temos é o mais democrático que existe no mundo. Junto com o Brasil, tem a Finlândia. Tá? De modo que mexer nisto é diminuir a qualidade da democracia. Pronto. Só isso. Só isso. Mas não tem um desvio. Obrigada a lhe perguntar a respeito de qual democracia, né? A democracia. Por que ele popular. É o mais democrático? Por que ele é o mais democrático? É. Você tem a maior taxa de liberdade na Constituição de partidos políticos. Parecido com, em termos de lei e de quantidade de partidos, parecidos com a maioria dos países do mundo. Tá? Dos países das democracias do mundo. Das democracias do mundo. Tudo bem. Então, segundo, o processo de escolha do representante é decidido pelo eleitor. Pelo eleitor. Mas no voto proporcional, um dos problemas que aparecem com frequência como problema é o fato, por exemplo, da gente votar num candidato e eleger outro. Estou me referindo ao fato de que no voto proporcional, um partido que tenha um puxador de voto, né, essa estratégia se usa, quer dizer, um ou alguns candidatos são muito votados, eles acabam trazendo um quociente eleitoral muito grande para a sua legenda e elegem vários deputados ou vereadores, enfim, aí não importa, que não tiveram votação expressiva e acabam sendo representantes do povo. Então, por exemplo, que esse seria um problema. Continuar dizendo o seguinte, estudos sobre a natureza do nosso Congresso, do comportamento dos nossos deputados federais, demonstram cabalmente que isso não faz a menor diferença. Explica um pouco melhor isso. Por que não faz diferença? O meu estômago realmente fica muito... O estômago pode fazer. O estômago pode fazer, mas ao processo objetivo não. Eu estou falando o seguinte... Nós votamos em nomes, em pessoas e não em ideias? Nós votamos... Nesse modelo? Programas ou em partidos? Nós votamos em duas coisas. Nós votamos em nomes e partidos. Partido de verdade. As pessoas não acreditam que existe partido no Brasil, só que existe. Existe. E são
facilmente reconhecidos do ponto de vista da ideologia, do ponto de vista de quem, como vota em relação aos interesses da sociedade ou da elite. Tem partidos... Você considera mesmo facilmente reconhecido? Fato reconhecido. Dá um exemplo disso, professor. Você vê uma série de 10 partidos, né, que são e votam contra o aborto. Você tem mais 6 partidos que votam a favor da liberdade do corpo da mulher. Você tem partidos que votam em propostas de interesse da elite. E você tem partidos que só votam prioritariamente no interesse do trabalhador. São reconhecidos. Ok, como esse é um dos critérios, é uma das faces. E a população sabe. Identifica essas diferenças. Identifica quem é amigo da elite e quem é amigo do trabalhador. Queria botar o Wagner na conversa e depois a Terezinha, só para a gente, eu estou achando interessante, mas se ele deixar, só um fala no bloco, né? Eu sei que como o Marcos trouxe questões polêmicas aqui, eu queria que a gente pudesse polemizar um pouco com ele, então vamos lá, são muito Wagner. polêmicas e dariam pauta já para pelo menos um programa ou alguns programas, né? Eu acho que independentemente dos desenhos, aí o voto distrital, o voto em lista, o voto proporcional, a questão do quociente, que é difícil até das pessoas entenderem essa matemática toda que faz com que as bancadas sejam formadas, eu tenho a impressão que tem uma outra discussão que deve ser trazida na reforma política, que não está aqui nessa mesa, mas acho que é um ponto para ser colocado, e a gente começou falando hoje, o tema é a república, ou seja, a res pública, a coisa pública, o bem comum, não é? Aquilo que é de todos, que eu acho que é a questão do financiamento das campanhas eleitorais. Eu tenho a impressão que hoje, não é? A grande parte, aí independe dos partidos, não sei, eu vou discordar do senhor, professor, independentemente dos partidos mais à esquerda, mais à direita, mais defensores do trabalhador ou menos, eu acho que essa questão da relação entre o poder econômico e o poder político precisa ser rediscutido pela sociedade brasileira, não é? Eu acho que as máquinas partidárias, em grande medida, estão colonizadas pelo poder econômico, na medida em que as campanhas são muito caras, não é? E elas dependem do financiamento por parte de alguém que vai colocar dinheiro na campanha, não exatamente pelos olhos azuis ou castanhos dos candidatos. Eu não resisto. Porque vai querer ter um acesso privilegiado a um tomador de decisão que vai estar empossado amanhã. Eu ou não resisto. Então, por favor, bata de volta. Como é que o Lula foi eleito presidente em 2002? Com voto popular com voto popular e com financiamento de grandes público, corporações. Financiamento privado. Privado, que veio da onde? Veio da onde? De campanhas do partido arrecadando. Tinha alguns empresários que financiaram outros candidatos, provavelmente. Claro. Claro. Tem sido a estratégia do grande capital. Ele vê lá quem tem cacife eleitoral e investe em vários. E quem banta? Vamos lá. Mas... Alemanha, público. Financiamento público. França, público. Vamos lá. Estados Unidos, inteiramente privado, mas pode ser financiamento público. Basta o candidato querer. Os Estados Unidos têm mudado a sua legislação nos últimos 20, 30 anos, sempre tentando aperfeiçoar para diminuir a influência do poder econômico sobre os candidatos. Sim, é verdade. Antes do senhor continuar, assim, eu só quero entender uma coisa. Isto demonstraria também que o sistema eleitoral brasileiro é altamente democrático. É. Claro que é. Eu discordo totalmente. Não, mas sempre foi assim. Então diga por quê, Terezinha? Não, o poder econômico, a ausência, vou voltar à minha tese, a ausência da inserção popular de modo pleno, consciente, de fato conhecedora dos meandros dos debates políticos, ela sempre foi uma tônica aqui. Há uma tônica aqui nesse país da ausência da participação popular sem se submeter a uma manipulação prévia que é pautada pelo poder econômico. Eu diria ao contrário até, que você formalmente, o processo eleitoral brasileiro ele pode ser democrático.
que, aliás, em cima da palavra democracia, faça o que bem entender também, né? E disse o que se quiser. Quer dizer, formalmente ele é altamente democrático, mas o seu conteúdo efetivo, pelo poder econômico que as campanhas hoje assumiram, ele é altamente antidemocrático. Mas vocês não estão falando de coisas diferentes? Então, o nosso tempo está se esgotando, mas me parece, só para que o nosso telespectador possa entender, eu quero checar se eu estou entendendo também. Que é assim, me parece que estão falando de coisas diferentes. Uma coisa é a estrutura da nossa federação e do nosso Estado, que é uma estrutura democrática e que o voto proporcional, está defendendo o Marcos, é democrático. Tá. O fato... Como que ele pode ser manobrado, manipulado pela nossa tradição, seja lá pelo voto de cabresto, seja lá pelo poder econômico e tal, isso acontece. Por isso que eu falei, não me pareceu que ele tenha negado isso. Né? Não. Mas isso não tem a ver com um modelo. A manipulação. Tem a ver com o quê? Com os controles, com a presença da população, mas etc. Tem duas coisas nessa própria realidade. Você tem o formal, o imediato, a estrutura e aquilo que é o conteúdo efetivo da coisa. Do ponto de vista formal, tá? Comparando todas as leis eleitorais que tem no mundo, tá? O Brasil, junto com a Finlândia, tá? São as leis mais democráticas que existem. Tá? São elas que permitem o eleitor escolher, tá? Diretamente o seu representante. O seu representante, ele entra na política através de um partido, e não isoladamente. Tá? Ao entrar na política através de um partido, ele assume compromissos. Eu estou falando de 100% dos candidatos? Não. Eu estou falando de 90% dos candidatos. E da lógica do sistema. E aí, claro que é possível perverter a 90% dos lógica. candidatos. Os outros 10% não faz a menor diferença para o andamento da política em Brasília, e seja lá o que a gente queira falar. Porém, as propostas que estão aí para mudar, todas elas diminuem a capacidade do eleitor, a minha capacidade de escolher. Ok, infelizmente esse é um assunto polêmico e a gente não vai conseguir desdobrá-lo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Vamos ter outras agendas para discutir essa e outras questões relacionadas com a nossa república, com a nossa democracia. Eu agradeço a vocês e também a você que nos acompanhou até agora. Tenho certeza que a nossa conversa provocou reflexão sobre como é importante buscar formas de garantir equidade social e econômica em todos os estados e regiões do país, para que os brasileiros tenham oportunidade de desenvolvimento e de participação social efetivas, por um país melhor e mais justo. Logo, o conteúdo desse programa, você sabe, estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever os outros debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento na web. Forte abraço.